Vamos mergulhar hoje numa questão que é, no mínimo, intrigante: o Deus que ninguém temia. Por que será que as grandes superpotências da antiguidade pareciam simplesmente ignorar Jeová? Para começar, vamos pensar na imagem que os textos bíblicos nos apresentam. A gente não está falando de um Deus qualquer. É uma divindade de poder cósmico. Um Deus que, segundo as narrativas, não só interfere na história, ele a quebra no meio. Ele abre mares, faz muralhas de cidades superfortificadas virarem pó com som de trombetas e, como se não bastasse, manda anjos para dizimar exércitos inteiros da noite para o dia. É uma demonstração de força avassaladora. E aí que o quebra-cabeça começa. Se um Deus mostrou várias vezes que era capaz de humilhar o maior império da época, de afogar seus exércitos, de destruir as forças assírias, por que as outras superpotências agiram como se nada tivesse acontecido? Cadê os registros de medo, de cautela, ou pelo menos um reconhecimento desse poder nos anais das outras nações? É um silêncio bem estranho, não acha? Ok, vamos a fundo nisso. Para começar, a gente precisa entender exatamente o que os textos bíblicos afirmam. Então, seção 1, um Deus de milagres. Vamos examinar de perto essas alegações de poder cósmico. A escala do que é descrito é monumental. Não estamos falando de coisinhas pequenas, sutis. São 10 pragas que teriam colocado o Egito de joelhos. A divisão do Mar Vermelho que afogou o exército do faraó. A queda totalmente inexplicável das muralhas de Jericó. A aniquilação de um exército assírio de 185 mil homens. E uma conquista militar relâmpago de toda a terra de Canaã. Cada um desses eventos foi pensado para ser um espetáculo de proporções globais. E o mais interessante é que os próprios textos criam essa expectativa. A narrativa deixa bem claro que esses atos não eram só para Israel ver, não. Era uma mensagem para o mundo todo. A frase "todos os povos ouvirão e temerão" diz tudo. O objetivo era criar uma reputação internacional de poder divino que ninguém ousasse questionar. Certo. Agora vamos para a próxima parte e ver como essa história se sustenta fora da Bíblia. Seção 2. O silêncio das superpotências. Hora de investigar os registros históricos e comparar o que os vizinhos de Israel tinham a dizer sobre tudo isso. Começando pelo Egito. Se o império tivesse realmente sofrido as pragas, perdido seus primogênitos, visto seu exército de elite se afogar, a gente esperaria um trauma nacional, certo? Algo que durasse gerações. Mas a história mostra exatamente o contrário. Faraós que vieram depois, como Sheshonq I e Necal II, continuaram marchando pela região, dominando Judá e até saqueando Jerusalém, agindo com a total confiança de uma superpotência, e não como uma nação aterrorizada por uma derrota divina. E essa parte aqui ilustra o problema de forma brilhante. Durante o cerco de Jerusalém, a gente tem dois relatos completamente diferentes do mesmo evento. O relato bíblico descreve um milagre espetacular, uma vitória divina. Já os registros assírios, lá no Prisma de Senaqueribe, contam uma história bem mais pé no chão, uma campanha militar padrão. O rei de Judá foi cercado, subjugado e forçado a pagar um tributo enorme. Nenhuma palavra sobre um desastre militar sobrenatural. Para eles, foi só mais uma campanha bem-sucedida. O caso dos babilônios talvez seja o mais direto de todos. Quando Nabucodonosor conquista Jerusalém, seu exército não age com um pingo de medo. Eles não só tomam a cidade, mas destroem sistematicamente o templo de Jeová, o lugar mais sagrado, queimando tudo até não sobrar nada. Eles tratam Judá como qualquer outro pequeno reino rebelde, sem demonstrar o menor receio do Deus daquele lugar. Então, o ponto crucial é esse número, 0. Esse é o número de vezes que esses milagres bíblicos são mencionados em qualquer inscrição egípcia, assíria, babilônica ou de qualquer outro povo da época. É um silêncio absoluto, um silêncio ensurdecedor, bem onde a gente esperaria encontrar ecos de medo e espanto. Bom, se os textos de outras nações não falam nada, talvez a evidência física, o que a gente encontra no chão, possa nos ajudar. Vamos para a seção 3, o veredito da arqueologia. O que o chão nos diz? Vamos pegar um dos exemplos mais famosos de todos, a queda de Jericó. A Bíblia descreve a cidade como um lugar imenso, poderoso, com muralhas impenetráveis que só poderiam cair por uma intervenção divina. Só que as escavações arqueológicas no local contam uma história bem diferente. Na época em que a conquista de Josué supostamente aconteceu, ali no final da Idade do Bronze, Jericó não era essa cidade toda fortificada. Na verdade, as evidências indicam que o lugar era pouco habitado ou talvez até já estivesse em ruínas. O caso da cidade de Ai é ainda mais curioso. O próprio nome dela em hebraico, Ai, significa a ruína, e a arqueologia confirma.
O local já era uma ruína abandonada séculos antes da suposta batalha descrita na Bíblia. Parece que a história foi construída em cima de um lugar que já estava destruído há muito tempo. E quando a gente olha para o quadro geral que a arqueologia pinta de Canaã, não vemos uma invasão militar violenta e repentina. O que os dados mostram é um processo longo, gradual, de diferenciação cultural. Grupos que mais tarde se tornariam os israelitas parecem ter surgido de dentro da própria população cananeia local, com uma forte continuidade cultural. Então, peraí. Se a história dos outros povos e a arqueologia não confirmam esses eventos, o que está acontecendo aqui? E isso nos leva à chave para resolver esse mistério. Seção 4. Propaganda divina interna. É hora de reenquadrar o propósito desses textos. A chave de tudo é entender o gênero desses escritos. Eles não são reportagens históricas feitas para um público internacional. Eles são literatura teológica. Foram escritos por e para a comunidade judaica. O objetivo era construir uma identidade nacional, fortalecer a fé no seu Deus, principalmente em momentos de crise. Essas histórias tinham funções internas que eram cruciais. Elas explicavam por que um povo que se via como escolhido estava sofrendo sob o domínio de impérios estrangeiros. Elas davam esperança de que seu Deus poderoso iria restaurá-los no futuro. Elas legitimavam suas reivindicações sobre a terra e, talvez o mais importante de tudo, ajudaram a manter o povo unido, a preservar sua cultura e identidade durante o terrível exílio na Babilônia. E essa maneira de contar a história não era exclusividade deles. A estela de Mesa, que é uma inscrição de um rei moabita, usa exatamente a mesma lógica. O rei Mesa explica que seu povo foi oprimido por Israel porque o deus dele, Quemos, estava bravo. Mas depois Quemos lhes deu a vitória. Basicamente, cada nação da região contava a história dos conflitos sempre pela perspectiva do seu próprio Deus, que era sempre o vitorioso. E claro, tem também as razões práticas. Por que as outras nações não conheceriam essas histórias? Simples, elas foram escritas em hebraico, que não era uma língua internacional. Elas circulavam como manuscritos preciosos dentro da comunidade judaica. Não existia um sistema de distribuição para mandar cópias para as bibliotecas de Nínive ou Tebas. Eram textos para consumo interno. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. Seção 5. Lendo nas entrelinhas. A grande lição para entender a história. Então, o ponto central é esse. Esses textos não deveriam ser vistos como uma tentativa fracassada de escrever história. Eles foram, na verdade, uma teologia de imenso sucesso. O objetivo deles não era registrar fatos para todo mundo ver, mas construir uma fé e uma identidade tão fortes que sobreviveram por milênios. E nisso, eles foram incrivelmente eficazes. No fim das contas, o comportamento das superpotências da antiguidade é a evidência mais clara. Egípcios, assírios, babilônios, todos eles trataram Israel e Judá como tratavam qualquer outro pequeno reino que estivesse no caminho deles. As ações deles mostram que, para eles, não havia nada de particularmente especial ou perigoso no Deus dos hebreus. Isso nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Entender o público e o propósito de um texto é fundamental para conseguir interpretá-lo direito. Então, quantas outras histórias que a gente costuma aceitar como fatos não mudariam completamente de significado se a gente parasse e fizesse a pergunta simples: peraí, para quem exatamente essa história foi escrita?